palavra de Deus fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E aqui o Senhor Jesus se faz presente, e aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O milagre acontece, a bênção dele vai se manifestar, aleluia. Mas nós temos que sair, amados, com um propósito. É como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela saiu da sua casa, que ela disse: eu vou lá e vou tocar na orla dos vestidos do mestre, e eu ficarei sarada, curada. Ou seja, ela manifestou a sua fé. E Deus quer que hoje você e eu manifestemos a nossa fé. Deus quer que nós não nos conformemos com a enfermidade. Nós não podemos nos conformar com a derrota. Nós não podemos nos conformar com os problemas que o inimigo tem muitas vezes colocado diante de nós. Nós não podemos nos conformar com o gigante que tem nos afrontado. É como Davi, a palavra de Deus fala que Davi, lá, se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, o capítulo 17, no versículo 32, quando Israel estava sendo insultado, afrontado por um gigante chamado Golias, eles estavam ali temendo, amados. Eles estavam temerosos porque aquele inimigo parecia ser forte demais, aquele inimigo parecia ser invencível, aquele inimigo parecia que não existia alguém para enfrentá-lo, mas existia, aleluia, um jovem chamado Davi, que a palavra de Deus fala que ele era cheio do Espírito Santo, aleluia. E Deus, nesta manhã, quer que eu e você sejamos cheios do Espírito, para sermos, meu irmão, cheios de fé, cheios de coragem. E diz a palavra de Deus que quando eles estavam ali, todos assustados, Davi se levantou e diz aqui, e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ou seja, a palavra de Deus, meu amado, quer que nós nos levantemos com fé, não é, pastor? A palavra de Deus quer que a gente olhe e enxergue que o Senhor, Deus está conosco, aleluia. O Senhor, Ele não nos desamparou. O Senhor, Ele não nos deixou. E no meio da luta, o Senhor, Ele nos diz: não temas, porque tu irás e pelejarás contra ele, e eu serei contigo, aleluia, xarabalaia. E diz a palavra que quando Davi se dispôs a pelejar contra o filisteu, Saul quis colocar nele uma armadura humana. Saul quis dar para ele armas humanas, mas diz a palavra que Davi falou: eu não posso andar com essa armadura humana. A minha armadura é a armadura do céu, a minha armadura é a armadura de Deus, aleluia. E diz a palavra que Davi saiu para pelejar contra o filisteu, e ele pegou lá no ribeiro 5 pedrinhas, E essas 5 pedrinhas, meu irmão, glória a Deus, simbolizava Cristo. Cristo é a nossa pedra, aleluia. E aquela pedra, 5 pedras simbolizam o nome do Senhor, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, através da fé de Davi, Deus daria para Israel, aleluia, uma bênção maravilhosa da vitória, aleluia. Deus daria para Israel a paz, aleluia. Através da tua fé em Cristo, amém, você vai receber do Senhor as suas maravilhas. Através da sua fé em Cristo, você receberá do Senhor o conselho certo para a tua vida. Deus vai te orientar, Deus vai te dar direção, aleluia. Através do Senhor Jesus, você receberá fortalecimento na tua vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Através do Senhor Jesus, você receberá vida eterna, a convicção de que o Senhor está contigo. E através do Senhor, oh, aleluia, oh, rabassuri canta rabalá, xarabassai, o Senhor hoje está derramando sobre ti um bálsamo maravilhoso. O Senhor hoje está fortalecendo a tua fé. O Senhor hoje está te levantando e dizendo para você: não temas, porque eu estou contigo.
E você vai vencer esse gigante, você vai vencer esta luta. Apenas você deve confiar no Senhor e fazer como Davi. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, ele se dispôs, meu irmão. Olha para o seu irmão falar para ele, se disponha hoje, meu irmão. Aleluia. Através da fé de Davi, aleluia, ele trouxe para Israel a paz. E quando diz a palavra, ele foi contra o gigante olhou para ele e não deu nada para ele, porque Davi era franzino, era um menino de gentil aspecto, e o gigante acostumado com as guerras, com a peleja, ele não entendeu que por trás de Davi estava o Espírito de Deus, que estava guiando aquele jovem à vitória. E hoje o Espírito Santo está contigo, meu irmão. O inimigo olha para você, te afronta, o inimigo olha para você e te diz que você não vai conseguir, mas hoje o Senhor te fala, levanta a tua cabeça, porque eu estou contigo. Peleja contra esse gigante, porque eu vou te dar a vitória. E diz a palavra que quando ele pegou aquela pedra na sua funda e lançou contra o gigante, e já havia dito para o gigante, diga hoje para o teu inimigo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. E a palavra de Deus fala que quando ele lançou aquela pedra com fé, aquela pedra cravou na testa daquele gigante e ele caiu com seu rosto em terra. Ou seja, Deus está falando para você, esse gigante vai cair na tua vida. Aleluia. Você vai lançar pela fé a palavra que Cristo é o verbo de Deus, é o verbo divino, é a palavra de Deus. E hoje você vai lançar essa palavra de fé, meu irmão. Você vai sair daqui hoje declarando, o Senhor está comigo, eu vou contra o meu inimigo, em nome do Senhor dos exércitos, e eu vou ver o meu inimigo cair por terra, e eu vou declarar que o Senhor é fiel na minha vida, e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém, meu irmão? E quando aquele inimigo caiu, diz a palavra, que o povo de Israel de Judá se levantaram e jubilaram. Olha no versículo 52 do capítulo 17 de 1 Samuel. Diz assim, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. Amém? Ou seja, Deus está falando para você hoje, se alegra, aleluia, jubila, meu irmão, porque o Senhor, Ele está contigo, aleluia. Ele não te deixou, Ele não te desamparou, apenas o Senhor te diz hoje, não desfaleça o seu coração, se levanta com fé e você verá a glória de Deus, amém? Deus te abençoe. E que essa palavra continue falando no teu coração. Não se esqueça, Cristo é a tua pedra, aleluia. Cristo é o teu baluarte, Cristo é a tua rocha. E o inimigo não vai prevalecer contra ti, ele vai cair diante de ti, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, glória a Deus. Pastor Sansão está com a palavra, amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Cumprimento a todos com a doce, gloriosa paz do Senhor, amém? Irmão, olha a importância. Se Davi ficasse somente aquietado no seu lugar e não desse ouvido àquela afronta do inimigo, ele tomasse uma iniciativa de ir ao encontro do problema. Porque nós, irmão, temos que estar pronto e apto para vencer as forças do diabo. Mas em toda ocasião, irmão, vai depender de nós. Se nós tomarmos uma atitude, o Senhor entra e adentra para nos dar resposta. Mas se nós ficarmos calados, somente ouvindo, essa afronta nunca vai ser desfeita sobre a tua vida. E a importância, irmão, é que quando Davi fez a parte dele, que acolheu aquelas pedras, e ele lançou a pedra sobre o gigante, o Senhor, através do Espírito Santo, direcionou, irmão, porque a palavra nos diz que só havia uma fenda bem miudinha entre o capacete dele
aonde aquela pedra foi direcionada para jogar o seu problema por terra. Irmão, hoje, coloca nas mãos do Senhor. Não saia da maneira que você entrou. Lança a tua pedra hoje sobre o teu problema. Essa pedra é Cristo. Ele quer resolver o seu problema, mas ele precisa que você clame a Ele. Ele precisa que você busque nele. Ele precisa que você confie que Ele está pronto para te dar a tua resposta. Por isso que Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Se você não clamar, irmão, olha, presta bem atenção. Uma vez Jesus foi atravessar o mar e ele entrou com os seus discípulos. Sabe por que ele foi dormir? Porque ninguém falou nada com ele. Ninguém abriu a sua boca para dizer nada. Então ele ficou descansando. Mas quando os seus discípulos clamou, mestre, olha, nós estamos perecendo, Senhor. Aí ele diz, ó homem de pequena fé. Irmão, nós estamos aqui nesta tarde para buscar a parte do Senhor. Davi estava ali naquele momento, irmão, numa batalha, mas ele foi buscar no Senhor a sua força. Porque ele não falou, eu sou forte. Não, ele era miudinho, ele era até desprezado. Não foi nem aceito no exército. Porque ele só foi ali para levar o alimento dos irmãos. Porque ele não tinha tamanho, não tinha postura. Agora eu digo para você, é com você que Deus armou essa peleja nesta tarde. Ele tem esta vitória para você. Ele te trouxe aqui nesta tarde, irmão, sabe para quê? Para restaurar o seu lar. Para restaurar essa batalha que você está perdendo, causa jurídica, seja o que for, irmão, abre o teu coração, venha buscar, venha pedir ao Senhor, venha clamar ao Senhor, venha receber, irmão, olha, receber a unção, a porção, de Manassu, a porção do Espírito Santo para uma restauração dentro da palavra do Senhor, porque o Senhor diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. E ele traz você, irmão, para te dar para você uma resposta. Ele nunca vai lançar você fora vazio. Ele sempre tem uma resposta para você. E eu digo para você nesta tarde, irmão, confia. Espera no Senhor, mas faça a tua parte. Que nem o pastor Jonatas, quando ele leu no começo, e ele falou daquela mulher de fluxo. Irmãos, naquela época uma mulher, que ela estava nesse período, ela não poderia se achegar a ninguém. Ela ficaria fechada dentro de uma casa. Mas ela não, ela tomou uma atitude. Ela falou, quem precisa sou eu. E sabe de uma coisa, igreja? A palavra do Senhor diz que ela gastou todos os seus dinheiros. Porque nós não devemos confiar no homem. Nós devemos confiar no Senhor. Quando ela tomou a atitude e falou, olha, Jesus está passando ali. Eu vou ali. Jesus está aqui, igreja. Jesus está aqui para hoje você tocar nele. Para hoje ele tirar esse fluxo que está te roubando, esse demônio destruidor e migrador, que ele vem e tem tirado de você as suas forças. Hoje, irmão, toca nele, toca no Senhor, diga, Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor tira, Senhor, esse minar de Satanás, porque Satanás é assim, irmão. A palavra de Deus já nos diz, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus não, ele veio para restaurar tudo aquilo que o diabo tem nos roubado. Então o poder está, irmão, é na palavra do Senhor que nos garante a restauração. Olha, somente tocar eu serei curada. Olha que palavra, irmão, uma atitude de fé. Muitas vezes nós ficamos, eu vou na igreja. Irmão, não adianta entrar calado e sair calado. Fale com Deus, porque ela quando foi ali, irmão, a palavra de Deus diz que ela se estribiando no meio do povo, ela tocou nas vestes do Senhor. E Jesus falou, alguém me tocou. E sempre vai ter alguém que vai contra você. Até mesmo os discípulos falaram, mestre, com tanta gente aí, se eu acho que alguém te tocou, ele falou, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A virtude do Senhor está aqui nesta noite. Ele tem cura nessa tarde. Ele tem cura, ele tem libertação, ele tem transformação, mas ele tem, sabe o que para você, igreja? Novidade de vida. Não saia da maneira que você entrou. Receba da parte de Deus o impacto da paz, da cura e da restauração. Mas a distância, irmão, a distância, quem coloca somos nós. Nós temos que vencer essas barreiras, nós temos que vencer os obstáculos. Se você vir e buscar, eu te digo uma coisa, o Senhor tem resposta
para a sua vida. E quando aquela mulher falou, Senhor, fui eu que te toquei, ele falou, bem disseste, porque eu sei que de mim saiu virtude. Então confessar a Cristo, confiar em Cristo, é contar aquilo que Deus tem feito para você, aos milagres, né? As maravilhas, as restauração. Então receba a tua vitória hoje, mas seja grato ao Senhor, não saia da maneira que você entrou. Se você quiser no final, vem à frente, nós estaremos orando por você. O Senhor vai restaurar a sua vida, porque no sangue de Jesus há poder, amém? Então confia, irmão, aquela mulher confiou, e alguns disseram para ela, não tem jeito, mas ela foi a solução, que é Cristo. E olha a importância, irmão, a importância que depois Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Salvou, pronto, está salvo em nome de Jesus. O Senhor não te cobra nada, irmão. A atitude nossa é que nos leva ao reino do Senhor, amém? Deus abençoe, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Se tem alguém que queira dar assim um testemunho de uma vitória que recebeu, né, de uma bênção, tem a oportunidade de vir aqui à frente. Ou até mesmo querer louvar, pode vir aqui na frente também. A oportunidade está aberta. Eu sei que através do louvor, através da oração, o Senhor nos visita, né? E através do testemunho também, o nome do Senhor é glorificado. Então, se alguém aqui que recebeu alguma bênção, quiser vir dar o testemunho aqui à frente, ou se quiser louvar... Quem? A missionária Cláudia. Vem aqui, missionária Cláudia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor. São Mateus 11, versículo 25. Deus está falando nesta manhã que Ele está tirando todo o jugo, né? Aleluia. Já começou falando que do jugo do filisteu, né? Do filisteus sobre o povo de Israel. O jugo da enfermidade, né, irmãos? Deus está falando que vai tirar. E olha que Deus fala aqui, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse-lhe, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas a sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, você veio para Jesus, Jesus é o único caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Não existe pedra, não existe pau, nada, não existe nenhum outro ídolo a qual vai nos levar ao Pai. Só Jesus Cristo. Se você está aqui nesta manhã, nesta tarde, início de tarde, buscando ao Senhor, saiba que o jugo que está sobre a tua vida, para ti, né, vamos dizer assim, trazer, aleluia, opressão na tua vida, no teu lar, hoje, Jesus Cristo, Ele é poderoso para repreender esse jugo, e você vai ter um jugo, o jugo de Jesus, como Ele falou aqui, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só é revelado essas coisas aos pequeninos. Davi foi citado aqui, ele era o menor da sua casa, ele era o desprezado da sua casa, a prova está que ele estava longe da sua casa paterna, estava lá no campo. Mas quando Deus levantou, né, a sua graça sobre a vida de Davi, a escolha de Davi, não houve distância, não houve, né, discriminação. O Senhor falou, esse é o meu escolhido. E a prova está que ele foi, aleluia, Samuel foi ao encontro dele aonde ele estava. Foi na casa do pai. Os filhos passaram e Deus falou, nenhum desses eu quero. Eu quero aqui. Será que não tem mais nenhum? E aí o pai não pôde ocultar.
Eu tenho um que está lá no campo, então manda chamar. E quando mandou chamar, Deus falou, eis aqui o meu ungido, aquele a qual será príncipe diante do meu povo. E como foi falado aqui, foi através da vida dele, aleluia, que se colocando à disposição ali da obra de Deus, é que Deus fez a libertação, tirou o jugo do povo de Israel. Assim é Jesus conosco. Você está aqui, aleluia, Deus te chamou, tem te escolhido, tem te colocado nessa posição. Saiba que é o Senhor, não tema, é através de ti que Deus vai fazer a obra, vai estar entrando no teu lar, na tua família e na tua vida, amém? Posso cantar um hino? Gostaria de cantar então 88, vamos louvar o 88 da harpa, revela no Senhor. Rebeca, me traz a harpa, deixei a harpa aí. Aleluia. Deus está revelando, né, a sua palavra, Deus está revelando os seus propósitos sobre nós. 88. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela no Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, que esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela no Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus Senhor, o nosso coração. Sorrisos teu verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela no Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela no Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus
Senhor, o nosso coração. Deus os abençoe, que os vossos corações sejam elevados a Deus. Aleluia. Deixa o Senhor entrar no teu coração. Deus abençoe. Glória a Deus, né? Foi trazido aqui a mensagem, as duas mensagens, falou sobre a fé, né? As duas mensagens. Então, eu quero aqui colocar que os dois pastores aqui na frente, que trouxeram, assim, a palavra sobre a decisão, da gente ter decisão de colocar a fé em ação para que a gente venha, assim, alcançar o resultado, né? Então, tem aqui o pastor Jonatas, que é Rodrigues também, vem aqui, Jonatas. E Rodrigues, os dois são Rodrigues, né? Então, os dois trouxeram uma palavra sobre a fé. E eles têm, assim, agora há pouco, eu estava ali sentada, vi, eles têm mensagem, né? Tem dom também de revelação, né? Então, o pastor Leonel Silva partiu, né, para a eternidade. Mas ficou aqui 2 varões valorosos. E vão dar, assim, um vai ajudar o outro. E vai dar sequência à obra de Deus. Então, a obra continua. O pastor Leonel partiu, mas a obra continua, né, gente? Então, estou apresentando eles aqui. E já que eles trouxeram uma palavra sobre a atitude de fé, vem a senhora aqui. A senhora vai dar um testemunho, né, que ela também colocou a fé em ação. É importante só dar o testemunho que a senhora aplicou a fé e aí veio o resultado, né? Qual o nome da senhora? Atenção ali na câmera. Ita. Fala. Qual foi o problema que a senhora tinha? E aí a senhora veio aqui, fez a campanha e veio o resultado. Meu esposo e depois com a menina que foi queimada. Boa tarde. É bom dia ainda. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Delzuíta. Eu vou dar um testemunhozinho aqui da fé que eu tive e tenho. Da fé que eu tive e tenho. Olha, meu esposo, eu vim com ele aqui para São Paulo, doente com a dor perto da coluna, inchando, já estava assim, ó, alto. E nunca eles nem descobriu o que era, achava que era um nervo que estava inflamando, ou sei lá. Estava com 1 mês e 10 dias, aí o moço estava lá no hospital comigo e meu esposo, ele tinha ido fazer uns exames. Quando o moço disse, tá com quanto tempo? Eu falei assim, tá com 1 mês e 10 dias, e ele nunca melhorou. Quando dá dor, tem que ir para o pronto-socorro, que nem comprimido não cura mais. Aí ele disse, a senhora, eu estava com umas feridas na perna, e eu não ficava bom nunca. Uma senhora, uma idosa, me ensinou para mim ir na Igreja Maravilha de Jesus. E eu fui. Aí a senhora vai lá, chega lá, você se ajoelha, reza um Pai Nosso, oferece Senhor, só o Pai Nosso, oferece a Jesus e diz para ele, porque ele sabe muito bem que a gente tem tudo, porque sabe mesmo. Ele sabe de tudo, até o pensamento da gente, ele sabe. Então, eu vim, perguntei meu filho que morava aqui, eu não estava morando, era em Balsa, Maranhão. Aí ele disse assim, eu disse assim, meu filho, tu sabe onde é a Igreja Maravilha de Jesus? Ele falou assim, sei mãe, mas eu ainda não entrei lá. Eu digo, pois me leva lá com meu esposo, que eu quero fazer uma oração nele. E ele veio comigo.
meu esposo e meu filho que veio trazer, que eu não sabia onde era. Eu estava aqui a passeio não, em tratamento dele. Aí, quando nós viemos aqui, eles estavam, já tinham terminado, estavam na fila, as pessoas fazendo oração. Aí eu fui, levei ele e disse para ele, o homem disse assim, faça oração na senhora também, por ele. Eu digo, tá bom. Aí meu esposo estava na minha frente e eu também atrás dele. Aí ele fez a oração do meu esposo e disse para retirar tudo. E todo mal era aquele, coisa benigna ou maligna, tudo. Era para sair toda aquela doença, para destruir aquele inchaço dele. E eu fez em mim também. Quando terminou, tudo terminou dele, ele disse aleluia, nós respondemos. E aí ele fez em mim também, feito a mesma hora, do mesmo jeito. Aí nós saímos, fomos para casa. Quando chegou em casa, chegou lá, meio-dia, nós chegamos 11h pouco. Quando meio-dia apareceu uma dorzinha. Ele disse, vixe, a dor está começando. Aí foi embora a dor, estava dissolvendo. Espera lá. Aí dissolveu, eles tinham furado para ver se saía algum líquido lá no outro dia anterior. Eles furaram e aí não saiu nada. Aí ele sentiu duas dorzinhas, pouquinho, e parou. Era dissolvendo. O mal era dissolvendo aquele inchaço, virou todo aquele, como quem estava aquela água lavagem de muita carne na primeira lavagem. Não era né, isso que não tinha. Aí eu fui buscar os exames, falei, vamos, meu velho, lá, para tu não ficar aqui só aí sentado. E ele foi comigo. Quando chegou lá, o doutor, deixa eu olhar esse negócio novamente. Aí eles triscaram o dedo, estava todo mole. Aí eles me colocaram a agulha e puxaram e saiu aquele líquido na agulha. Aí eles cortaram um pouquinho e ajuntaram assim. Aí saía, aquele ponto. Ficou baixinho, topadinho o couro no coisa, onde estava. E aí eles furaram e com 3 dias ele disse, você venha trocar o dreno, colocaram. Cheguei com 3 dias, eu fui lá, ele estava curado, ele disse pra gente. E a menina que foi queimada, né? Aí você não... Teve em Goiânia 9 meses, sarou, mas ficou toda coçando. Não podia nem, quando ela ia dormindo, coçava toda. Então, eu pedi à mãe dela, se ela tinha fé, para vir aqui comigo. Aí você trouxe ela aqui, né? Trouxe ela e eles fizeram a oração, triscaram um pouquinho de óleo ungido só e fizeram a oração. Quando ela chegou lá, ela dormiu a noite todinha e nunca mais ela... A coceira saiu e nunca mais atacou. Então, esses testemunhos é o quê? Resultado da fé. Muito obrigada, tá? Então, palmas. O nome de Jesus, né, seja glorificado. Porque o milagre não se choca com a ciência. A medicina tem um limite, né? Mas os homens vão até onde dá. Tem coisas que só Deus, a ciência divina, é que dá o resultado.